Ô, Rafa, ficamos na dúvida aqui a respeito dessa entrada do Rubens, porque, naturalmente, considerando a possível presença do Otávio, né? Que pode ser uma novidade também nesse time, é um meio titular, meio reserva, agora ficou um pouco confuso, né? Por conta da sequência de jogos. O Milito não é muito adepto, de fato, de ter ali um time titular e repetir sempre esse time titular, ele muda muito a estratégia de jogo a jogo, aproveitando a questão física também dos jogadores, mas o Otávio ficou fora contra o River Plate. Acho que pode entrar nesse meio campo. O que você imagina? Então, o Otávio foi uma surpresa, né? Pra mim foi uma surpresa muito grande o Otávio não ter sido titular. Até falei que não faria sentido. E o Fausto Vera deu uma ótima resposta. A confiança que o Milito tem nele valeu, porque ele conseguiu jogar muito bem contra o River. Pensando nisso, pensando no Otávio como um reserva, né? Se o Otávio não for titular na terça-feira, porque existe eu acho uma possibilidade grande, ou melhor, se eu fosse o Milito eu faria, não é que existe uma possibilidade grande, eu faria na terça-feira de Otávio, Fausto Vera e Alan Franco. Eu não entraria com o Deivinho na quarta-feira, na terça-feira. Fiquei pensando nisso ontem. Eu acho que eu entraria. A vantagem é muito boa pra você já começar muito atrás, você não acha, não? Acho que dá pra tentar jogar um pouco. Isso não te obriga a jogar atrás. Não, sim. Você, com esse trio, dá pra jogar. Você até consegue pressionar mais alto de forma mais coordenada e melhor do que pressionar com Davidson, Paulinho e Hulk. Você tem mais jogadores agressivos para fazer uma pressão alta se o Atlético quiser na terça-feira. Então, pensando nisso, o Otávio jogaria. Mas se na cabeça do Milito o Otávio não for titular terça, eu entraria com o Otávio. É um cara que te dá uma sustentação maior, é um cara que é titular do seu time. Se não for nos 11, ele tá entre os 12. Um cara que aguenta o tranco. Eu entraria com o Otávio nesse meio, junto com... Paulo Vitor e Igor Gomes. E o Rubens na lateral esquerda. É isso? Então, aí ficaria... A única dúvida aqui... Alguém tem que sair, né? Eu manteria manteria o Mariano na esquerda. O time do Igor tá na tela aí pra quem tá nos acompanhando. Eu manteria o Mariano na esquerda. Aí você pode tirar um atacante, Vargas, né? ou Vargas, ou o próprio Kardec, deixar o Vargas mais centralizado. Você pode tirar o Paulo Vitor, mas aí seria um time um pouco mais ofensivo. Talvez eu tiraria o Paulo. Por último jogo, ele não foi tão bem. Eu manteria o Otávio, Rubens, Igor Gomes, Vargas, Kardec e Alisson. Acho que teria um time ofensivo. Você perderia um pouco de agressividade, porque os três atacantes não são tão agressivos sem bola. Mas eu acho que dá pro Galo jogar assim. E se fosse para tirar um atacante, eu acho que eu tiraria o Kardec. Adiantaria um pouco o Vargas, deixava o Rubens mais aberto pela esquerda. Paulo Vitor, Otávio e Igor Gomes como um meia mais sozinho por dentro. Eu acho que seria a melhor opção. Ô, Camilo, a verdade é que assim, o Igor até falou que seria muito difícil acertar o time, definir quem seriam os titulares, mas a rigor, como todo mundo tem essa quase que certeza que vão jogar só os reservas, eu até acho ao contrário do Igor, que esse jogo, como é em Belo Horizonte, os titulares vão pro banco. Diferentemente de algumas das outras partidas, por exemplo, Hulk nem viajou, o Paulinho acho que fica fora mesmo, porque ele tá com esse problema médico que ele tá controlando e vai ficar fora, mas o Hulk, o Daverson, Fausto Vera, esses caras eu imagino que eles vão pro banco, como o jogo é em Belo Horizonte, não tem viagem, não tem tanto desgaste, vão pro banco e podem entrar ali 10, 15, 20 minutos, dependendo de como tiver o jogo. Mas a gente imaginando um universo de reservas, são ali 12, 13 caras que o Milito tem como opção para escalar 10, né? Não, e é um bom time, cara. O Atlético tem um elenco interessante para poder desenvolver 2 ou 3 campeonatos como ele está fazendo. Agora, é claro que o efeito colateral no Campeonato Brasileiro ele é visível, né? O Atlético ele não está bem no Campeonato Brasileiro, o que contrapõe excessivamente nas Copas. O que mais me chama a atenção é que a gente está tentando adivinhar aqui um time para o jogo de amanhã, mas eu nem sei se o Milito tem convicção do time que ele vai colocar contra o River Plate ainda. Eu acho que ele ainda tem algumas dúvidas, né? Essa questão, por exemplo, do Daverson é um fator interessante. Será que vai colocar o Daverson para ter um pouco mais de ofensividade lá no Monumental? Será que ele vai tentar colocar um pouco a linha baixa, jogar mais em transição? A gente não sabe. Então, assim, o jogo de amanhã, para mim, ele vai com um time extremamente alternativo, como a gente viu na tela, principalmente no Canal 29 e também no youtube.com/98live, mas a situação do Otávio, pra mim, é a mais curiosa.
Porque o Paulo Vitor também precisa de minutos pra gente poder avaliá-lo com mais calma, né? Então eu iria com o Paulo Vitor justamente para isso também, para entender o que ele pode entregar. Porque numa emergência, né? Claro que é difícil, mas em alguma emergência você tem que contar com todo mundo. Eu acho que o Paulo Vitor merece sim uma oportunidade para jogar amanhã diante do Internacional, que a gente sabe, é um adversário duríssimo, é um adversário que está em alta, é um dos melhores times do segundo turno no Campeonato Brasileiro. Mas é o que tem, gente. Ontem eu falei isso, Gris, é uma pena esse jogo ser entre semifinal de Copa Libertadores, cara, porque ele seria um jogaço. Era um jogo interessantíssimo pra gente acompanhar o time do Roger e também o time do Milito.